porque começou Bendita Hora, o melhor programa da tarde. Não tem pra ninguém. Sabe por quê? Porque esse programa é muito bom. Olha, só vem os melhores. Não tem pra ninguém, o Bendita Hora é nota 100. Lembra que esse slogan era da Globo? Não tem pra ninguém. Globo 90. Olha, Globo 90 é nota 100. Nossa, amanhã, velho. Eu não era nascido nessa época, alguém me contou. Alguém me contou. Ó, deixa eu te dizer uma coisa, participa com a gente, porque aqui a gente tem ao vivo para o Brasil inteiro, os melhores convidados para você. Vocês têm que saber, vou dizer para vocês, sabe por que vocês estão aqui? Tem 2 critérios importantes para participar do programa. Primeiro, que seja inteligente. Segundo, sabe o que é? Que seja bonito. Não pode participar desse programa. Não, olha aqui, ó. Gente feia não vem, não. Não, esse dia a mulher me xingou aqui, falou, o senhor não pode falar isso. Falou, mas o que eu vou fazer? Só pode vir gente bonita no programa? Pronto, olha aqui, quem tá com a gente? Dr. Josevaldo Caetano, obrigado. Conhecido mundialmente, Valdinho de Maria. Muito obrigado. Dr. Josevaldo, especialista em dor crônica, mas também é missionário da comunidade católica Kansas. Muito obrigado, viu? Obrigado. Agradeço. Você tava devendo vir aqui. Mas o que é? Agora paulista, né? Agora tá morando em São Paulo, tá? Aí o cachê aumentou. O cachê aumentou, então. Isso aí. Obrigado. Alegria estar aqui junto com vocês e tamo juntos. Walter Calegari, meu amigo Walter. Obrigado, Walter. Olha, o Walter, ele é o diretor executivo da Ajuda à Igreja que Sofre no Brasil. Este homem tem um trabalho maravilhoso, justamente com a Ajuda à Igreja que Sofre, para manter comunidades, pessoas, né, que são perseguidas por causa da sua fé, né, a estarem de pé, a viver. Então, obrigado pelo seu trabalho, primeiro, e obrigado por você estar aqui, viu? Obrigado mais uma vez pela oportunidade, Pastor. Muito obrigado mesmo. Doutora Alessandra Oldani, obrigado, viu, doutora Alessandra? Doutora Alessandra, ela é especialista em harmonização facial, olha que beleza. Obrigado, viu? Obrigada, eu que agradeço. A gente sempre traz alguém especialista em harmonização facial, porque o programa é pra gente bonita. E olha que beleza, quem tá aqui, ó, o doutor Alexander Bess, psicólogo, escritor. Este homem, ele é um dos psicólogos mais requisitados, e é porque ele é especialista em ansiedade, síndrome do pânico, né? E aquilo que está atingindo quase que a humanidade inteira. Obrigado. Eu que agradeço, um abraço a todos os presentes aqui, a mesa, como sempre, com altíssimo nível. E que a Bendita Hora continue sempre sendo uma Bendita Hora. É verdade. Vamos ver, gente, vamos ver aqui, ó, vamos começar aqui, ó. Tem coisa pra gente conversar. Levantamento da Ajuda à Igreja que Sofre revela ocorrência de perseguição religiosa em diversos países. Muito bem. Olha aqui, ó. O Calegari trouxe para mim um relatório, isso aqui é o relatório da Ajuda à Igreja que Sofre. Isso aqui é um calendário bonito. Ah, eu gosto tanto quando você me traz esse calendário, porque o celular assassinou o calendário de mesa, sabe? Assassinou. Tudo, né? Assassinou tudo. Tudo. E aqui, quando aí você traz o calendário. E aqui sobre liberdade, eu tava vendo aqui, ó, eu posso mostrar aqui, olha? Por favor. Olha aqui, ó. Isso aqui é o mapa mundi. Onde está vermelho é onde há perseguição religiosa. Extrema. Perseguição, matar, incendiar e tal. Onde está amarelo, ali você tem discriminação religiosa, que é uma forma de violência também. Então, veja só esse mundo que nós estamos vivendo. Um mundo de perseguição religiosa, um mundo de discriminação religiosa, um mundo em que, porque você diz que é cristão, você é morto, você tem a sua casa incendiada. É um horror, não? A ACN publica desde 1999 o relatório sobre a liberdade religiosa no mundo, né? Ou seja, não foi ontem que começamos a tratar da temática, né? E óbvio que se a ajuda que nós fornecemos para os cristãos no mundo inteiro, se nós não tivéssemos essa perseguição, se tivéssemos liberdade religiosa, ao invés de estar reconstruindo templos que foram bombardeados, a gente estava ajudando na evangelização. Isso. Então é óbvio que Isso é muito interessante você falar, porque a Ajuda à Igreja que Sofre é um organismo pontifício ligado à Santa Sé, que cuida justamente para que os cristãos, né, possam ter, no mínimo
para que eles possam expressar e professar a sua fé. Né? E ele está falando uma coisa, se de repente não houvesse a perseguição religiosa, eles poderiam estar investindo em barcos, em veículos, em tudo, mas precisa reconstruir igrejas, né, centros comunitários, né, ambulatórios, de repente, que são destruídos por causa da perseguição. E, infelizmente, né, Pai Juarez, é algo que acontece agora. Nesse ano, na Nigéria, 50 cristãos já foram assassinados. Esse ano que você está falando é 2026. Ou seja, 2026. Nós temos... Estou falando do Natal lá de 300 outros assassinados. Na Nigéria foram assassinados... 60 pessoas. E há uns 4 meses atrás, 200 foram mortos na Nigéria também. Na Nigéria também. Aquela região do Sahel, hoje, é a pior região para um cristão viver. Né? Sahel, eu quero dizer, aquele norte da África, ali, Burkina Faso, Mali, Níger, Nigéria. O norte da África. Exatamente. O norte da África, que no início foi o lugar mais cristão, Santa Agostinha do norte da África, da Tunísia, né? Daquela região de Cartago. E é impressionante a gente ver isso. Infelizmente, assim, a gente, não sei se o senhor sabe, a gente traz periodicamente um bispo para dar o testemunho, para que não seja apenas a gente dar um relato. Bispo de lá. De lá. Já trouxemos da Síria, do Egito, da Nigéria, né? E o último que a gente trouxe agora para... o ano passado não teve assembleia, né? Por causa trouxemos de Burkina Faso. O relato que ele nos passa são coisas assim bárbaras. Coisa que a gente não fala em público porque não tem sentido. Porque de tão escabrosa que é. Exatamente. São coisas assim... eu lembro a gente perguntou para ele, né, o que mais lhe chocou, né, nesses últimos anos. E ele falou que ele tinha um padre como responsável pelo diálogo interreligioso. Assassinaram o padre. Responsável pelo diálogo interreligioso. Olha que absurdo. Vocês podem ver como é a situação. Então, é algo que sim, a CN vai estar sempre trabalhando para denunciar essas situações. São situações que a gente aqui não faz pauta, né? Isso. A situação aí, por exemplo, que a gente está vivendo agora, as pessoas também não sabem. Etiópia. Etiópia? Está na Bíblia, né? Sim, a Etiópia é um dos países mais antigos do mundo. Etiópia é da onde veio a rainha de Sabá. Exatamente. A rainha de Sabá era uma etíope. E as pessoas não imaginam, a maioria lá é cristã. Cristã. A igreja etíope é muito forte. Né? E tem uma região norte lá, que é Tigre, onde tem uma guerra civil, e esse número nem é nosso, é da Acnur, aquela agência da ONU responsável pelos refugiados. Fala-se de 2.600.000 pessoas refugiadas, internamente. Parte para o Sudão, parte para o Sudão do Sul, etc. Tal. Lá a gente está ajudando com centros para cuidar dos traumas. Para você imaginar, porque uma criança, uma jovem que viveu vendo os pais serem assassinados, vai ter problema o resto da vida. Né? Então a gente também ajuda com isso, ajuda conventos, ajuda os sacerdotes com estipêndio de missa. E é uma região que ninguém imagina que existe no mundo, né? É verdade. Está fora da pauta aqui do Ocidente. Então, justamente, está fora da pauta do Ocidente, parece que não está acontecendo isso, mas tem pessoas morrendo, perdendo a vida, porque acreditam, porque tem fé e porque tem uma fé diferente da deles, né? E qual que é a religião predominante nesses locais? Na Etiópia é cristão. Mas nos outros lugares é o islamismo. 100%. Islamismo. Predomina algum... Não. O norte da África são islamitas, mas islâmicos, melhor dizendo. Islamita já tem um tom pejorativo. Né? Nem todos são. Né? A gente não pode generalizar. Né? O que acontece ali em toda a África, você tem muita a questão tribal. Isso. Então ali você tem os Fulani no norte, né? E os Fulani são pastores, né? E os cristãos são agricultores, né? Da região sul, etc. Então imagina os pastores querendo entrar nas áreas dos agricultores, né? A questão nunca é exclusivamente religiosa. Sempre tem outro componente. Étnica, né? Geopolítico, seja lá o que for. Mas sempre tem o disfarce, a desculpa da religião para que você possa atacar, né? A manipulação da religião para seus interesses. Né? Você vai fazer uma pergunta? Tem uma pergunta, Rodolfo. Colegário, boa tarde, tudo bem? Tudo bom, Rodolfo? Tudo jóia. A gente vê, lógico, sem contar essas tragédias que acontecem, essas mortes horríveis de perseguição, mas em países, por exemplo, como o Brasil, a gente ainda vê muita intolerância religiosa.
Você acha que ainda há uma perseguição religiosa, por exemplo, num país como o Brasil, camuflada de uma maneira feita de uma maneira mais branda e tal, se ainda existe, e como que a gente poderia lidar com essa situação? Acho que é desde uma educação, desde de crianças e tudo mais, ou isso é um pouco já implícito, infelizmente, na chamada cultura da população? Olha, a gente, na ACN, não considera que existe perseguição nenhuma aqui no Brasil. Nada é comparável, mesmo com uma discriminação. Sim. Porque uma coisa é você ser assassinado, mas a outra é você nascer e você é um impuro, porque você é cristão. Então você nunca vai tocar em alimento, porque você vai contaminar o alimento. Você nunca vai trabalhar com jornalismo, porque você pode mentir sobre a realidade. E assim você sempre vai ser descartado da sociedade. Exatamente. Porque você é cristão. Porque você é cristão. Isso é discriminação. Mas você está vivo, você ainda não levou um tiro. É verdade. Não dá para comparar com a situação que existe aqui no Brasil, né? E o que a gente promove é o diálogo interreligioso. No lançamento do relatório, do último relatório sobre a liberdade religiosa, estava presente Dom Odilo, o nosso cardeal, naturalmente, Al-Bukai, que é um pastor sunita, né? Ou, não é pastor, perdão, como é que ele chama? Sheikh sunita, uma mãe de santo, Ilaorixá, mãe Rosa, e estava também a Damares, que é do sétimo dia, ou seja, adventista, né? A gente promove isso. De novo, se houvesse liberdade religiosa no mundo afora, a gente teria uma situação muito melhor para todos os cristãos e todos os seres humanos, né? É verdade. Na África existe um problema que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial, porque a Europa fez um estrago, né? Porque depois da Segunda Guerra Mundial, o que eles fizeram com a África? Eles dividiram a África e leiloaram. Vai para cá, vai para cá, vai para cá. Todo mundo pegou um pedacinho. E é interessante que a Etiópia foi o único país que não se deixou ser colonizado. Nunca foi. Nem ela, nem a Libéria. Os italianos tentaram lá levar uma fumada dos etíopes, que foi uma coisa. Mas a Etiópia é um país que não permitiu. O resto foi tudo colonizado, explorado até os ossos. Continuam até hoje, em muita situação, um neocolonialismo. Esse bispo de Burkina Faso nos disse, por exemplo... Neocolonialismo. Eles não emitem o próprio dinheiro, e para emitir o dinheiro que é impresso na França, para cada real deles, eu não sei qual é o nome do... Para cada moeda deles? Eles têm que depositar 60 centavos no Banco da França. Olha que absurdo, ainda continua. Neocolonialismo, continua. E a França, olha, ela explorou, hoje é o Congo, né? Explorou o Congo, a Bélgica, o Congo era chamado Congo Belga, mudou o nome depois para Zaire. Eles mudavam o nome, mudavam a cultura, mudavam tudo. Nossa, mãe, olha. Não, é triste. Essa exploração tem um filme, né, de aventura. É aventura, do Tarzan, o último, que tem a Margot Robbie no filme. Ah, interessante. Na verdade, a África era um lugar, era um quintalzinho para você passar as férias nos... Mas sabe que hoje, padre, é o lugar de maior número de vocações? A África, né? Interessante. África. Como que é aquela história, né? Do martírio. Do martírio, do sangue dos cristãos brotam, né? É interessante isso. Vamos ver aqui, gente. Quais são os fatores de risco para o surgimento do esporão de calcânio? Ai, doutor Josevaldo, esse negócio de esporão de calcânio é um horror. Primeiro fala pra gente o que é isso. O esporão de calcânio é um osteófito, né? Como posso dizer, um pedacinho do osso que ele é produzido um pouquinho fora do seu formato anatômico normal. É uma pontinha de osso. Lá no calcanhar? Lá no calcanhar. É isso aqui? Isso aí, tá lá, ó. Enche a tela. Chama de osteófito. Esse aqui, esse pontinho vermelho embaixo ali, deu aquele negocinho Está embaixo. relacionado muito à alimentação, ao dia a dia também, pessoas que trabalham muito tempo em pé, e aí vai o formato da pisada do pé, da pronada ou supinada, e aí vai gerando esse fator. E o problema é que, além de, imagine, é algo pontiagudo que está pressionando ali a face apontar, por exemplo. Porque tem aquela parte da face. Passa por baixo do osso em si, e isso vai inflamando. Então, geralmente, quem tem esporão de calcânio sente dor embaixo do pé
né, que gerando a fascite plantar outro problema, e tendinite por trás do calcâneo, né, tendinite lá do Aquiles, o tendão de Aquiles. Então, é um fator que, além do esporão, ele gera outras situações, que, por exemplo, a pessoa acorda de manhã, a primeira pisada do dia é muito característico. Para você saber, Primeira pisada é daqui. você tem muita dor, você pisa e começa a doer, e aí os pacientes costumam dizer, quando eu começo a andar, quando esquenta, aí a dor diminui, mas chega um tempo que a região está tão inflamada que ele não consegue mais ficar em pé, não consegue mais fazer atividade diária. Você falou que tem coisas que provocam isso. Às vezes é o jeito de pisar, isso, é o jeito... A pisada, a alimentação também. Por exemplo, pessoas que trabalham com cargas, né, que tem que segurar muito tempo o peso do corpo, os pés, entende? Mas a pisada também influencia bastante. O que é que existe? O que pode fazer para aliviar? Então, olha, existe uma terapia muito, inclusive lá no Nordeste, lá em sou de Maceió. Maceió, legal. Então, lá em Maceió, olha, de novembro e dezembro eu atendi no mínimo aí 45 pacientes com o mesmo problema. Pelo amor de Deus! E aí o que acontece? Existe uma terapia muito boa chamada terapias por ondas de choque. Que é uma terapia que usa percutidas, é uma máquina que faz como se fosse uma metralhadorazinha na região do esporão. E aí ela vai gerar uma regeneração tecidual ao ponto de que aquela região do osteófito ela vai se desfazendo. E aí é um processo natural do corpo. E é uma terapia supernatural, enfim, e é muito eficaz. Vai desfazendo aquele... Isso, vai desfazendo e melhorando o quadro inflamatório. E assim, as evidências são muito claras de melhora rápida do problema. E deixa eu te falar, você falou que geralmente a pisada faz isso. Então, depois a pessoa tem que corrigir isso. Isso. Aí corrige com uso de palmilhas, ortopédicas, entende? Tem que passar por uma boa avaliação para entender. Até porque, se não tratar a pisada, por exemplo, eu posso ter dor de coluna. Se não tratar a pisada, eu posso ter dor no joelho. Entende? Olha, esse negócio de pisada é um negócio muito sério, sabe por quê? Eu estava tendo já um negócio, uma dor do lado aqui, ó. Não sei se foi, acho que deve ter sido você que falou para mim também. Fui fazer o negócio lá numa palmilha. Mas vou te falar uma coisa, fiz a palmilha. Parece propaganda, mas não é, mas eu vou falar. No pé sem dor. Caro que arrancou meu zóio. Quase que arrancou meu pé, deixei lá meu pé. Arrancou o pé. Quase deixei o pé. É uma boa indicação, arrancou o pé. Ó, eu uso a palmilha em todo... Porque você tira e põe no sapato. Em todo sapato que eu uso, eu tiro e põe a palmilha. Minha esposa usa também. Não, beleza? Gente, uma beleza. Olha, José Valdo, mudou mesmo. Ele divide as cargas no pé, né? Então, cada parte do pé, a planta, a parte anterior... Ele mediu lá, o negócio mediu, ele viu, eu tava botando toda a pressão, aqui tem toda a pressão aqui, ó, vindo tudo para no meio. A pressão tinha que ser, não sei, 100 e pouco, tava com 300, um negócio assim. Então era muito... E os calçados também, não sei se você já notou, vai gastando mais um lado do que o outro e tal. Então, é muito característico. Nossa, mas é uma beleza, Muito bem, estão tomando café? Todos estão tomando. Só o José Valdo. Só eu que tomo. Não acredito Padre, que o Valdir não está tomando café. Não tomo Olha, eu café. já falei, ó. É um absurdo. Nossa, cara. É um absurdo. Você sabe que você rejeitar café de um mineiro é uma maior ofensa que você pode ter? Se você vai na casa do mineiro e aí fala assim, vamos comer alguma coisa, ele fala, não quero comer. Nossa, mãe, acabou a amizade. Sabe, é mesmo negócio na casa de mineiro, você tem que comer, você tem que comer. Uma bela comida, uma bela culinária, por sinal. A melhor. Mais saborosa. Tirando do Pará, porque do Pará é melhor, do Pará é muito bom. Vamos ver aqui, ó. Vou sortear, isso mesmo, ó, sempre, deixa eu sortear, não para ganhar presente, deixa eu ver, onde está? Não tô enxergando. Torcer por mim, alguém né? vai Por mim. escolher a música pra gente terminar o programa. E este alguém vai ser... Deixa eu ver aqui. Eu vou arrumar umas bolinhas. Walter Calegari, escolha uma música linda que você gosta. Sua música da sua vida pra gente... Daqui a pouco... Não, vai falar agora. Já tem que falar já? Agora. Antes de ontem, eu vi que o Nando Reis completou 60
4 anos, alguma coisa assim. Olha. Não tenho os números de cabeça, mas eu gosto muito de Nando Reis. Qualquer uma do Nando Reis? Escolha uma, hein? Muito bom, gosto Por bom. onde andei, eu não vou lembrar do nome. Gosto bom. Nando Reis, o então. amor, só o amor. Ah, isso mesmo. Então, Nando Reis. Escolha aí. É o Rodrigo que está lá, né? Escolha aí, Rodrigo. Vamos ver, então. Para quem não é recomendada a harmonização facial? Não vai falar que tem gente que não pode fazer harmonização facial. Todo mundo. Tem gente que não pode? A harmonização é feita, padre, para quem é saudável. Se o paciente está saudável... Ah, tá. Qualquer um pode fazer. Pode fazer a harmonização. A idade, né? Não vamos fazer essas coisas em menores de idade, em criança. Ah, isso é importante. Para quem menor de idade não tem nada que fazer harmonização. Não tem. Porque também não é possível. O negócio tá pulando colágeno na pessoa também. Né? Alguns detalhes, às vezes um detalhezinho que incomoda, uma pontinha de nariz, um queixinho. Tem alguns adolescentes querendo fazer. Querem fazer. Porque é um produto biodegradável, ele é saudável. O adolescente tá querendo botar botox? Botox. Botox. Pra que botar botox, hein, gente? A testa lisa desses adolescentes todos. Exato, porque a harmonização ela veio para realçar o que é belo. Então ela vai melhorar algumas proporções da face, vai melhorar algum equilíbrio, algum defeitinho. Ela não é para transformar. A gente não trabalha com a harmonização para fazer aquela transformação. Muda de jeito. Então, na verdade, a harmonização facial ela nem pode deixar a pessoa muito diferente, né? Ela precisa... Então fica impessoal. A pessoa vai sorrir com aquele botox aqui, a boca com um preenchimento muito grande, ela fica impessoal. Há pessoas que gostam, Ficar com beição, aquelas coisas. Exato. Quando a gente estuda isso, a gente começa a estudar o envelhecimento. Então, o ser humano ele vai envelhecendo, a gente já nasce e já envelhece. Então, vai derretendo, vai caindo o canto do olho, né? O canto da boca, o nariz vai abaixando a cartilagem. Então, a harmonização ela veio para reposicionar esses tecidos. Fazer com que a gente tenha um lifting, que melhore, que você seja você há 10 anos atrás, com uma beleza, com estrutura. E eu falo que não é só estética a harmonização, ela é saúde. Então, ela não tem, é só para mulher? Não, é para homens também. Então, ela vai tratar a pele, vai tratar o colágeno. Todo mundo tem pele, todo mundo tem colágeno. Deixa eu te falar, e quando a pessoa é muito, 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 muito velha, ela pode fazer também? Pode fazer. Que é muito, muito velho também? O que é muito, muito velho? Qual é a referência da idade? Né? Eu tenho pacientes... Então o Stênio Garcia fez com 90 e poucos anos. 90 e poucos anos. E ficou bom. Ficou bom. Ele teve um problema, até ficou meio referência, porque ele teve um edema, um inchaço, que a gente chama de ETIPS, que é um procedimento, você pode ter uma intercorrência. Ele teve essa intercorrência. Depois que ele voltou e desinchou, ficou bom. Mas, assim, depende do profissional que você escolhe. Eu quero fazer algumas coisas, então precisa de uma avaliação. Precisa entender da anatomia daquele paciente, dos traçados, o que combina. Então, se chega uma pessoa que ela tem um lábio já carnudo, um lábio grosso, aí quer colocar mais preenchimento, não tem necessidade. Coloca para hidratar. Porque o ácido hialurônico, ele é hidratação. Ele é um gel de água, biocompatível com o corpo, ele vai sair, né, com o tempo. Ele diminui depois. Ele dilui. Né? E quando a gente coloca ele mais reticulado, seria um gel, de água ele vira um gel, aí ele dá volume. Então tem que saber escolher o produto. Então, eu tenho o lábio muito fino e quero dar uma estrutura. Vamos colocar um gel mais estruturado. Não, meu lábio ele já é grosso, já tem volume, mas eu quero hidratar. Então, já não posso pôr aquele produto volumoso. Mas pessoa teimosa, fala assim, eu quero um beistão. Aí você fala, não faz isso. Ela fala, eu quero, aí você tem que fazer. Como você vai? Então, tudo vem o psicológico, pra gente vir um pouquinho de psicóloga. Então, é o entendimento, eu explico. Eu dou um exemplo, por exemplo, eu quero fazer uma boca maior do que eu tenho e já veio com algum preenchimento. Eu falo assim, olha, a gente tem artérias, tem veias. E se eu colocar um produto, isso daqui vai expandir, pode comprimir a sua artéria, você pode ter uma necrose, que é um problema irreversível. Aí a pessoa já vai, então tá bom, então deixa, então não, então tá bom. Eu tenho pacientes que chegam lá gripados. E querem fazer. Aí eu falo, não vai poder fazer. Não, mas eu tô bem, é uma gripezinha. Aí eu falo, você não está saudável. A harmonização estética, qualquer tratamento para pessoas saudáveis. Então dá pra gente explicar e colocar consciência. E deixa eu te falar, tem mais... antes, a gente via que essa questão cosmética, mais estética, era muito da mulher. Hoje tem muito homem procurando também. Muito homem. É o que eu digo, é o ser humano. Todo mundo tem pele, todo mundo precisa de uma hidratação. O meu público masculino é mais do que 50%. Eu tenho muito paciente masculino. Mudou. Aquele mito. Né? Isso aqui é para mulher. Por exemplo, chega lá uma noiva.
Ela, eu quero fazer um preenchimento, alguma coisa, tratar da pele, porque vai fazer maquiagem. E o noivo fica sentado e fala, faz nela, porque ela é a noiva, ela que precisa estar bela. Eu falo, ela vai fazer uma maquiagem e tá tudo bem. E você vai fazer o quê? Tomar banho e fazer a barba. Com esse olho aqui, com olheira, com essa ruga aqui, com bigode chinês. Aí ele fala, vamos tentar, vamos ver. Aí quando faz, é o primeiro paciente que volta depois. Cia, nem deixa mais a mulher fazer. Porque são detalhes. A gente não precisa transformar a pessoa. E a harmonização, ela não é só para quem tem algum defeito. Fala, eu quero ir lá porque eu tô com muita ruga. Não, você vai lá para tratar a sua pele, para você ficar jovem. Porque qual é o maior órgão que a gente tem no corpo? A pele. Sabe que o meu dermatologista falou assim, que a pele é mais importante que o coração. Ele falou. Porque ele falou assim, que o coração você até consegue botar um aparelho mantendo o coração batendo. A pele não existe nada. Se arrancar a pele, você não... E ela que faz a proteção de suor, de temperatura. Ele diz que a pele é mais importante que o coração. Olha que coisa mais maluca. Então, tem que tratar a pele. Verdade. Não só do rosto, né? Tem outros procedimentos. Não só do rosto, do corpo todo. Vamos ver aqui, por que os relacionamentos amorosos estão durando tão pouco em relação às outras épocas da história? Olha, doutor Alexander, por quê? A gente percebe. Ou antigamente as pessoas mantinham, mesmo sendo a trancos e barrancos. Eu vou te deixar esse livro. Olha, posso ver? Bênção ao mesmo tempo. Olha aqui, O que era doce virou amargo. É uma trilogia. Eu classifico... O que era doce... Olha que interessante. O que era doce virou amargo. Isso fala disso aqui que você está perguntando. Uma história de amor em... Esse livro eu demorei... É uma trilogia, eu acho que eu demorei uns 5 anos para concluí-la. Interessante. É meu livro número 1, 2, 3 e 4. Eu explico o porquê que os relacionamentos acabam. Você casou com a Mariazinha. Era tão bom, era doce. Por que virou amargo? Por que virou amargo? Você tem... Aqui eu dividi o cérebro em lâminas, tá? Em lâminas mentais. Tem mais de 200 divisões. Ele tem um romance, mas ele tem uma parte... É um romance esse Eu aqui. não escrevo academicamente, eu escrevo para a população leiga. Aí pelo romance a gente vai... Eu gosto de usar muitos filmes também nas minhas obras. Porque eu também tenho formação de ator, então eu gosto muito de analisar os filmes. Por que os relacionamentos amorosos estão durando tão pouco? Tem a dedicatória, tá, padre? Obrigado, que bom, aí, beleza. Então, por que está durando pouco? A tolerância, a incompreensão. E acho que hoje em dia a gente tem infelizmente nós temos um instrumento hoje chamado internet, mídias sociais, que você está no cinema, a pessoa para de ver o filme para pesquisar, mas eu conheço aquele ator, aquela atriz. Vai pesquisar a vida do cara. Você está num restaurante, é só observar quantas pessoas estão falando. Nem 2%. Todo mundo no celular. Então, hoje em dia, em relação a outras épocas da história, a grande diferença é a internet. Tá? Você tem vários teóricos americanos que falam isso, você tem várias obras falando isso hoje. Então, você tem que compreender o outro. E a intolerância hoje parece ser uma constante. Então, a intolerância conjugal, que é uma das CFMs, eu classifico esse livro como, em muitas questões, você vai ver alguma ali, CFM, o que é? Característica funcional mental. Porque nós somos regidos pela nossa personalidade, pelo nosso caráter. Se você tem um caráter tímido, se você tem um caráter intrínseco, se você tem um caráter passivo, agressivo, enfim. A partir do momento que você não se permite, em primeiro lugar, se conhecer, depois vai conhecer o seu parceiro, a sua parceira, eu gosto de usar muito essa palavra, né? Parceiro, parceira de vida, independente de outras questões. Então você não consegue manter esse relacionamento, porque você não se permitiu se conhecer e conhecer o outro. É por isso que os relacionamentos estão acabando. Por isso que os relacionamentos estão acabando, porque não existe compatibilidade. E o pouco de compatibilidade que existia, o que aconteceu? A internet está dissolvendo. Que coisa interessante você está falando. Isso que eu estou te falando é um consenso entre os grandes psiquiatras e psicólogos do planeta. Interessante. Não é uma ideia só minha. Eu acho que você pode ter as mídias sociais, a internet. Sim. Desde que você saiba mesclar o que é real e o que é real. Por exemplo, com quantas pessoas nós falamos ao longo do dia? Quantos grupos nós temos? Isso mesmo. Agora, dessas pessoas, quantas que você encontrou pessoalmente ao longo do ano, ao longo dos 12 meses? Meia dúzia? Quase ninguém. E hoje em dia, se você liga para alguém, as pessoas acham ruim. É verdade, quase não usa. Então, assim, eram ferramentas que deveriam ter um outro ciclo evolutivo. E não teve esse ciclo evolutivo positivo. Pelo contrário,
as relações humanas, principalmente as relações conjugais, que é o que a gente está falando aqui da questão, elas estão sendo degradadas por isso. Então, a duração hoje se dá isso, porque Instagram, internet, não é lugar de cartaz, como Freud fazia. Cartaz é você chegar na psicoterapia e falar. Ninguém vai no Instagram para você... eu tive uma doença, sei lá, meu irmão ficou ruim. E o local não é ali. Instagram não é local para você agradecer. Você vem na igreja e agradece na missa. Ou qualquer outra que seja a sua fé. Não no Instagram, ganhei um carro. Você não tem que botar lá. Quantas pessoas não vão gostar disso? Né? Então, acho que isso é o grande erro hoje. É isso que está minando as relações. E, além do que, também as pessoas casam por esporte. Então, você tem que combinar. Qual que é o seu biotipo psicológico? Você tem um biotipo psicológico com aquela pessoa que você gostou? Aquela pessoa que você escolheu para casar te atrai fisicamente? É aquela mulher que você quer para o resto da vida? Você pode ver, nossa, a atriz de cinema é bonita, mas a minha que eu tenho em casa é 1 milhão de vezes melhor. É isso que está faltando. Então, é isso que está minando as relações. Achei interessante. Ele falou que ele faz referência numa página só. Olha que interessante, você é demais. Ele citou 3 filmes aqui. Numa página? Numa página, olha que interessante. Sex and the City, Manequim e Mulher Nota 10. Olha aí, ó. Olha que interessante, muito interessante. Numa página... Esse é o volume 2, uma trilogia. Ela está sendo refeita agora com uma outra ótica. A gente está adaptando mais algumas coisinhas nela. Ele bota o nome do filme o nome original e como foi feito o nome aqui. Sim, precisa. Aqui, né? Porque aqui... Aliás, os nomes brasileiros são horrorosos quando põe. Eu não gosto de nome... Diz a tradução? Eu não gosto da tradução. É uma pior que a outra. Não, quando eles colocam o nome... Não tem nada a ver. O filme tem um nome que de vez em quando... Não tem nada a ver. O inglês errado, né? Você aprende errado. Você é Today Night Fever. Os embalos de sábado à noite. Em inglês é a febre de sábado à noite. Que beleza. Vamos ver. O doutor tá falando do celular, mas tá falando no celular. Tá vendo? Tá vendo? Eu queria fazer uma pergunta. Posso? Claro, cara. Diante desse quadro aí, quer dizer, você colocando a questão da internet e tal, como é que se qualifica a perspectiva diante do uso da inteligência artificial tão disseminado como a gente vai ter daqui para frente? Eu acho que vai ser uma questão de muita responsabilidade, não só apenas daqueles que vão usar desse mecanismo, como principalmente quem serão os autores, né? Porque toda inteligência artificial tem que ter um autor ali de alguma coisa. Então, esse autor, ele vai colocar todo esse conteúdo de acordo com a opinião dele, ou de acordo, ele vai ser parcial ou imparcial. Eu acho que esse é o grande problema do século XXI, porque o século XXI ele mudou muitas coisas, mas uma coisa que não é cabível mais no século XXI é a intolerância. Então, a gente sempre falou de discriminação, tal. Existe 1 milhão de discriminações, né? A gente sabe disso. Então, eu acho que como é que você vai tratar disso? Vai caber muito, e aí entra muito o papel do caráter pessoal da pessoa. O caráter é aquilo... Caráter não tem nada a ver com educação. Criação é uma coisa, educação é outra. Educação é a gente chegar aqui nessa mesa, eu esperar você falar, ele, ela, eu entender, eu saber tomar uma xícara e não ficar aqui tomando café, o café escorrendo. Isso. Você ir num restaurante francês e saber comer, ou você ir numa padaria e comer um pão com manteiga também da mesma maneira. Isso é educação, falar um outro idioma, ter feito uma escola. A criação é que molda o caráter. Educação não gera caráter. Se fosse assim, você não tinha advogados corruptos, não tinha médicos corruptos, etc. e tal. Então, aí vai entrar o papel da criação. Como é que foi a sua personalidade? A personalidade, ela se forma no feto, e vai até os 8 anos de idade, ela fecha aos 8 anos de idade, que é a 4ª infância, a 5ª termina aos 10 anos de idade, aos 11 começa a adolescência para as meninas e para os homens aos 12. A adolescência para as meninas termina aos 18 e aos homens termina aos 21. Na prática termina aos 30. O homem é sempre atrasado. Na prática termina aos 30. Falou tudo. Já vou te dar o atestado de... tá vendo? Como é que é? De secretário aqui. Então, o que acontece? Esse que é o problema. Como é que foi a sua formação? Essa formação que vai responder a sua pergunta. Se é uma pessoa que teve um caráter idôneo e vai saber usar as informações em função de um pró existencial melhor, ou vai usar isso para disseminar as suas próprias opções, as suas próprias opiniões pessoais. Quando eu venho aqui num programa dessa magnitude, ou mesmo que fosse qualquer outro, eu não posso emitir minha opinião.
tudo que eu falar está embasado cientificamente. Sim. E a ciência, ela pode falar uma coisa hoje e uma coisa amanhã. Por isso que a gente tem que estar sempre estudando. Sempre então, a responsabilidade, eu acho que é a palavra. Muito boa sua pergunta. Eu acho que a responsabilidade é a palavra, é a resposta. É a palavra para a tua resposta. Eu acho também isso muito, muito importante, porque na área da estética, né, que é a minha área, as pessoas estão vendo os filtros, né? Então ela não se vê mais como ela é. Aquilo não existe, aquele filtro não existe, né? Então ela quer na TV, ou se ela está assistindo algum programa, ela não estava se vendo. Agora ela está fazendo live, está trabalhando, então ela está o tempo todo se vendo na telinha do celular. Então precisa ter um filtro, precisa para o Instagram. Então antes era para artista, era pessoas públicas, né? Que fazia luz e sombra na maquiagem, já mudava. Hoje a gente precisa colocar na mente dos pacientes que ele tem que ser o que ele é, melhorado, que cada um tem a sua beleza natural, né? Deixa eu ver aqui, olha. Povo bom, ó. Dor no pé ao acordar pode ser fascite plantar. Ó, e ela some com simples mudanças de área. Você falou da fascite plantar antes que aquele calcânio. Mas então esse negócio de dor ao acordar pode ser fascite. Fascite plantar uma inflamação. Fascite é inflamação? É a inflamação. Porque o que acontece? Embaixo do pé nós temos a musculatura e uma fáscia, que é uma camada que recobre o músculo. Uma camada que recobre. Carne, quando compra carne no açougue, aquela partezinha branca de cima, aquela partezinha branca que o açougueiro, não sei como é aqui, lá no Nordeste, vou limpar a carne, lá no Nordeste era assim. Então, aquela partezinha branca é a fáscia, que ela recobre o músculo, então ela ajuda na mobilidade do músculo. Então, o que acontece? À medida que esse músculo está em alta tensão, essa fáscia também entra em tensão. Tá. E ela recobre toda a planta do pé. Então, à medida que... Estava conversando com o doutor agora um pouco. À medida que você tem uma vida muito tensa, você trabalha muito tempo em pé, tem um fator biomecânico, é o fato de você estar em pé, tem um fator psicobiológico de você estar sob tensão constante. Então, imagine comigo que o pé, se a gente falar numa questão psicobiológica, é aquele que direciona o corpo. Então, tem até alguns estudos falando sobre o fator psicobiológico nas tensões musculares. Então, à medida que eu tenho alta tensão de vida, por exemplo, médicos, dentistas que influencia no pé. Influencia no músculo inteiro, nos músculos todos. E no pé, por ser aquele que biomecanicamente me mantém de pé, mas é aquele que também me direciona o corpo. Tem alguns estudos falando, inclusive, pessoas que se mudaram de casa constantemente. Não sei se o senhor já viu algo sobre. Pessoas que, por exemplo, mulheres que o marido trabalha viajando por vários estados. Então, pessoas que... E ela, às vezes o marido precisa se mudar, e aí ele muda e ela já está estabilizada naquele local, mas tem que ir por conta do marido. Então, esses estudos falam que, à medida que você muda de um lugar que você não queria ir, a primeira parte do corpo que sente é o pé. Porque você você foi obrigada a se deslocar para aquele lugar. Foi contra a vontade. Então, e não somente de mudança de local, mudança de vida, por exemplo, sei lá, tudo era meu marido, eu era casada e do nada eu me separo, e aí me separei, e agora a minha vida muda de rumo, e aí o pé é um dos primeiros. Gente, que quando eu faço a minha avaliação lá, eu trabalho junto com o psicólogo. Porque a gente precisa trabalhar junto. O pé é sensitivo. O pé é sensitivo. E aí tem outras técnicas. A acupuntura, por exemplo, fala muito sobre isso. Tá? Eu sou osteopata também. Então, assim, é onde eu trabalho com osteopatia, essa autorregulação total do corpo. Então, e o que faz para essa coisa da fascite plantar? Dá uns exercícios para a gente, porque isso dói demais. Então, ó, primeiro que a gente, por ser uma doença crônica, compressa de água morna. Bom. Gelo só no início do quadro agudo, no começo, mas mais comumente compressa de água morna. Exercíciozinho de colocar uma toalhinha no chão e pisar em cima da toalha e fazer como se fosse trazer a toalha com a ponta com os dedos. Fazer assim. Isso, e aí são exercícios que vai mobilizando a face. O Pilates é um ótimo exercício para isso, por conta do alongamento e, consequentemente, o padrão psicobiológico. Observar como é que está a mente mediante a vida, que isso vai ajudar bastante. Mudança de vida, pega, a pessoa ficou rica. Eu não queria ficar rico agora. Não queria.
Olha, vamos ver aqui, ó. Vamos ver. A bichectomia. O que acontece com o rosto depois da cirurgia? Explica o que é bichectomia. Bom, bichectomia é uma glândula que nós temos aqui nessa região da bochecha. Ela chama bola de bichar, é o nome. Ah, por isso chama bichectomia seria um nome mais popular. bola de bichar, faz Bola a de bichar. maçãzinha do rosto. Né? Isso. E ela fica sustentando a face. Ela é como se fosse uma gordura, uma glândula que parece uma gordura. Uma gordura. Então ela sustenta a face. Ela tem células troncos. Ó. Células tronco. Então, assim, ela é muito importante para que a gente mantenha ela no rosto. Tem pessoas que tiram, tem pessoas que não tiram. Então, Tem pessoas depende que da tiram indicação. porque é para diminuir o rosto? Isso, para afinar aqui, o rosto. afinar o rosto e deixar mais harmônico, ficar bonito, mas a indicação não é para todos. Então, precisa fazer um estudo, entender a necessidade, porque às vezes o rosto é muito redondo, a pessoa não gosta daquele rosto, aí afila. Afila, mas depois isso não vai cair o rosto da pessoa? Então, aí lá na frente, o que acontece? Nós vamos envelhecer. Claro, porque o envelhecimento é ficar aquele rosto caído assim, né? Exatamente. Então, tem como tirar menos, não precisa tirar ela inteira, tira metade. Então, você tira menos do que é a proporção ideal, você tira menos. Porque essa pessoa menos é que mais. essa pessoa que tem já essas bolas aí, quando ela ficar velha, vai ser uma vantagem para ela. Porque Não precisa nem preencher. Não precisa nem preencher, porque ela já vai estar... Então deixa, fica com O raciocínio é esse. E é uma área de células-tronco, que hoje em dia os estudos são avançados Então... e pode usar até no futuro para alguns tipos de doença. Então, eu não sou contra, né? Já fiz várias bichectomias, mas Já precisa fez? Já Tem fiz. gente que fez? Já fez. Não é Mas possível. tem que ter indicação. Tem que ter indicação. Nossa, mãe. Tem pessoas de rosto redondo e ela aparece, o rosto fica saltado, então fica aquela bola aqui Igual aparecendo. o Kiko do Chaves. O Kiko, né? O Kiko é como se fosse... Exato, mas o segredo é tirar uma quantidade ideal para cada paciente, avaliar. Aquele moço, ele é muito bonito, o Caio Castro, né? Ele é muito... Mas ele tem umas... Aqui nele é mais cheio de mais... Parece, vocês não acham que ele tem? Eu acho que o Caio Castro tem um... Sim, ele tem o rosto mais hexagonal, porque normalmente as pessoas, o homem tem a mandíbula mais larga, a mulher a mandíbula mais curta, então fica um rosto mais triangular. O rosto dele é hexagonal, então fica, quando mastiga, por exemplo, que ele aperta aqui, eu já reparei isso. Não é? Fica gordinho aqui. Fica gordinho aqui, não fica gordo. Mas é o padrão de beleza hoje, ter o rosto mais... O padrão mais de beleza é esse? É isso. Olha aí, Caio Castro. Então... Tá bonito. Vamos ver. A CN Brasil fortalece e apoia a comunidade vulneráveis em mais de 140 países. Calegari, a CN faz um trabalho maravilhoso no mundo todo, mas a CN Brasil hoje tem um trabalho com 140 países. A CN Internacional, exatamente, né? Não é a CN Brasil. Não, né? Nós somos um dos 24 escritórios que existe no mundo inteiro. São 24 escritórios no mundo todo. Que fazemos a arrecadação. E os projetos, sim, são... Tem anos que é 150 países, etc. Deixa eu convidar, porque é tanta informação que a gente não é capaz de, justamente por força disso, né? Então, eu queria convidar os telespectadores a acessarem a cn.org.br ou procurarem no Instagram, no YouTube e tal. Querem conhecer o que é a igreja pelo mundo? Conheçam o trabalho da Ajuda à Igreja Cristã. acn.org.br. No Instagram você pode entrar em @acn_br. É muito importante você seguir, ter as informações e lembrar que são 140 países em situação de vulnerabilidade que estão precisando. Eu separei aqui um caso da Diocese de Sangue, que fica em Gana. Lá no norte, já do lado Costa do Marfim, né? Lá, uma questão cultural, as mulheres, quando a criança nasce com algum problema, elas abandonam. Uma cegueira ou um defeito. Primeiro que já, naturalmente, né, a gestação já foi complicada porque extremamente pobre, sem recursos, etc. Mas faz parte da cultura deles, de repente, abandonar. Abandonam, porque, inclusive, tem um caso lá que a gente tem um vídeo, eu vou até me perdi o direito de citar, Sim, que vão procurar aí na internet. Gana, um conto das crianças espirituais, né? Esse é um vídeo, é um documentário. O documentário está no Netflix? Não, está no YouTube. Está no YouTube. Só repete o nome, como que é? Gana, um conto das crianças espirituais. No YouTube, gente. É o trabalho de umas irmãs religiosas que elas fazem, elas acolhem, né,
essas crianças que são abandonadas. E tem um depoimento lá muito, muito nítido mesmo, né? Foi o tio que foi entregar, porque a mãe tinha essa criança, né, deficiente, e ela estava grávida, e ela estava com medo que a deficiência passasse para o filho que ela estava grávida. Como se fosse uma coisa contagiosa. Exatamente, são coisas Meu assim, Deus. né? Mas é cultural, né? Não tem muito o que fazer. Mas a gente ajuda, por exemplo, essas religiosas a manterem o convento e a casa que cuida dessas crianças que são acolhidas. São acolhidas, são crianças que são rejeitadas por uma questão cultural, porque nasceram com algum defeito, alguma deficiência. E o senhor me permite só dar um exemplo de Brasil também, porque Sim. o pessoal questiona, você fala muito do mundo afora, mas e o Brasil? E o Brasil. Né? Manaus não é aqui do lado, é um pouquinho longe, né? Isso. Imagina 1.000 quilômetros depois, lá em Tabatinga. Tabatinga. Na divisa, na diocese de Altos Solimões, né? Isso. Agora põe mais 6 horas de barco. Aí você vai chegar onde estão Frei Paolo Braghini, a gente apoiou ele, continua apoiando a comunidade lá. Ele é um capuchinho, né? E lá existe uma necessidade também de vulnerabilidade. Antes dele chegar, o índice de suicídio era altíssimo. Alcoolismo, drogas tem muito, prostituição. E olha, Olha isso, no interior do interior do interior. Exatamente, né? E o trabalho que a gente tem podido ajudar é sensacional. Reduziu todos esses números. Hoje ele não está mais, foi chamado de volta para Assis, né? Mas ele criou diversas comunidades, 78, se não me falha a memória. Inclusive, uma congregação de ticunas. Olha! Muito interessante, muito interessante. Isso é o caso do projeto Vulnerável Brasil, porque só para não falar... Pergunta, pode? Sim, Com relação ao Marajó, vocês têm um trabalho lá, na Ilha do Marajó? A Ilha do Marajó, eu estou lembrando da Tati. Você falou a questão de prostituição, porque lá é muito forte nas crianças. É verdade. Com crianças. Lá ela estava numa... que a gente ajuda o Shalom lá, por exemplo, que eles têm uma casa lá. E eu lembro da Tati... passou uns dias lá e ela perguntou, né, para as pessoas que estavam lá, dessas crianças aqui, quantas sofreram algum abuso? Aí a mulher pegou, contou 1, 2, 3, 4, 5. Essas 5 a gente não sabe, todas as outras. Nossa Senhora! Marajó Contou assim, Essas a gente não sabe, não tem certeza. As outras eu tenho certeza. Todas foram abusadas. Eu queria só reforçar aqui, gente, a ajuda da igreja que sofre, ela é mantida justamente com as doações das pessoas que conhecem. Por isso que o Calegari está aqui. O Calegari faz um trabalho maravilhoso. O Calegari ele tem ido junto com a equipe dele em todas as... A gente está falando aqui em São Paulo, em todas as paróquias, divulgando o trabalho da ajuda da igreja que sofre. Isso é muito bonito. Teve na minha paróquia, realmente as pessoas ficaram encantadas. Né? E é necessário porque as pessoas... só assim se chega alguma ajuda para essas pessoas. Então, como é que você vai fazer se você quiser ajudar? É o site, né? acn.org.br. Lá você vai ver. É um organismo pontifício, é importante lembrar isso, é da igreja. Sede no Vaticano. Sede no Vaticano. E você pode seguir ali pelo Instagram também, @acn_br. E lá você tem a maneira de doar. Aqui no Brasil é muito fácil fazer doação por Pix. Então, a gente tem a doação que pode ser feita por Pix. E também você se tornar uma pessoa que faz regularmente essa doação, que é muito importante. Vamos ver aqui, gente. Como combater a ansiedade e quais são os desafios emocionais da atualidade? O Brasil é o país mais ansioso do mundo, é verdade? Sim, Olha aqui. um dos. Quando a gente fala em ansiedade, eu acho que é importante, né? Falando todos os nossos espectadores aqui do Bendita Hora. Isso. A gente é importante dividir a ansiedade em transtornos de ansiedade e em ansiedade. Tem uma entrevista para dar no Bendita Hora. Claro que você fica ansioso porque você está passando informação, você tem que ter ali um conteúdo, você tem que, né? Tem um casamento final de semana. Você vai ficar nervoso, você vai ficar ansioso. Tem um vestibular, tem uma entrevista de emprego. Tudo isso desaparece após o término do evento. Isso. O transtorno de ansiedade, que é o problema, que é uma condição clínica. Entendi. Você tem 2 tipos de ansiedade. Existe uma ansiedade exógena, que é a ansiedade externa, que pode ser uma coisa pontual como essas que eu citei, ou uma coisa mais...
focada, já vou explicar. Ou você tem um transtorno de ansiedade enquanto condição clínica, esse é incurável. Não existe cura para o transtorno de ansiedade. Não existe cura? Não. Existe tratamento? Tratamento. O tratamento ele vai te dar uma boa qualidade de vida, porque o que acontece? Nos anos 70, anos 60, anos 70, a ansiedade era tida apenas como uma doença muito da mente, que não ia muito para o corpo, aquela coisa toda. Hoje em dia se provou que a ansiedade pode ser uma doença fatal. Pode matar? Pode. Porque quais são os órgãos de ataque da ansiedade? Pulmão e coração. Coração. Respiração? Falta de ar, que é a dispneia, taquicardia, elevação da pressão arterial. Né? Gente. Com a sua pressão arterial elevada, você vai alterar todos os seus marcadores sanguíneos, os principais quais são? Colesterol, triglicerídeos, glicemia, tudo isso vai ser elevado, junto com a pressão. Pressão alta, com o tempo, mina o rim. Ela simplesmente faz o seu rim para de funcionar. Então veja como isso não era uma coisa estudada lá atrás. O protocolo americano de cuidado da ansiedade, qual que é? Psicoterapia, evidentemente, sempre. Tá? Beta-bloqueador. Não estou mandando ninguém tomar remédio aqui, pelo amor de Deus. Deixa bem claro. Beta-bloqueador, que é o remédio que vai impedir o ataque de pressão. Porque quando você tem um ataque de ansiedade, automaticamente a sua pressão sobe. Se você é um cardiopata ou se você é uma pessoa que tem qualquer problema neurocerebral, você pode ter um AVC e morrer. Você pode ter um ataque cardíaco e morrer. Você vai matar o Rodolfo. O Rodolfo hoje acaba o programa e morre, coitado. Você cria o seu corpo a liberar todas essas enzimas. Exatamente. E com essa liberação dos hormônios do estresse, você também vai ter o aumento do cortisol, você vai ter o aumento do glucagon, que são os hormônios do estresse. Então a ansiedade faz tudo isso. Hoje em dia, na atualidade, a gente está vivendo o quê? A gente tem algumas ansiedades muito específicas. Você tem a ansiedade bélica, que é a ansiedade provida das guerras. Você tem guerra Ucrânia-Rússia, você tem guerra ali no Oriente Médio, né? Por causa dos grupos terroristas islâmicos, enfim. Você teve uma ansiedade hoje que chama ansiedade fundamentalmente econômica, que veio depois da pandemia. Com o advento da pandemia, você teve uma ansiedade que a gente chama de ansiedade especificamente pandêmica, Pandemic Specific Anxiety Disorder, em inglês, que é uma ansiedade que veio depois da pandemia e ficou. Ficou por causa da insegurança, por causa de toda a questão de... vivido aquele trauma. Foi, na verdade, um trauma, né? Que é movido. E o problema da ansiedade é que ela evoca outros transtornos. A síndrome do pânico é decorrente da ansiedade. Então, essas são as ansiedades atuais. Tá? Você tem uma outra ansiedade ainda, que é muito nova, que muita gente não está falando ainda, mas que existe. A ansiedade pré-fatal alcoólica. Você vai no bar beber com seus amigos, você não sabe se o álcool está batizado. É verdade, esse que é o problema. Vai no ministrão que você vai sair lá cego, lá, você tá vendo? Entende? Então, assim, como fazer com tudo isso? É você realmente buscar uma psicoterapia, é você tomar medicação com orientação médica e tentar se organizar. Existem terapias alternativas. A academia, a Associação Americana de Neurologia, o que ela prega para você não ter nenhuma doença degenerativa e, consequentemente, também nenhum problema neurológico maior? Exercício. Musculação e aeróbico. Outro não adianta. Não adianta você fazer maratona. Não funciona. Acabou o programa? O Rodolfo que fez, acabou o programa. Acabou o programa. Ai, vai voltar, hein? Vai voltar, que nós ficamos ansiosos aqui porque você não terminou. Doutor Alexander Bez, obrigado. Muito Eu que agradeço, padre. Autor de vários livros. Esse livro aqui, o que era doce, virou amargo. Muito bom, eu vou ler. Um abraço a você, a todo o pessoal do programa Produção. Obrigado pela o Instagram dele, @AlexanderBezOficial. Tá aí para você seguir aí. Obrigado mesmo. Doutora Alessandra Oldani, muito obrigado. Obrigado mesmo. Eu que agradeço a oportunidade e a presença. No Instagram vai seguir a doutora DRA.aleoldani. Aleoldani. Precisando, podem chamar, estou à disposição. Isso mesmo. Walter Calegari, muito obrigado. Olha aqui, eu vou dar o site de novo, ajuda a igreja que sofre, acn.org.br. No Instagram, @acn_BR. Obrigado, viu, Breno? Valdinho de Maria, Dr. Josevaldo, obrigado, muito obrigado. No Instagram, @Dr. Josevaldo Caetano.
ou então valdinhoDeMaria.Kenosis, e no canal dele é @ValdinhoDeMaria, e agora atendendo aqui em São Paulo, grande Osasco. em Osasco. Um abraço pra minha mãe que tá em Maceió. Que Deus Eu abençoe. fico lá, minha esposa que tá aqui. Aí, olha que Tamo junto. Aumenta o som, acabou o programa. Diante da eternidade.